Então, o primeiro painel do nosso evento se chama É Possível Estar Só? Privacidade de dados no século XXI. Então, para moderar esse painel, eu queria chamar aqui a presença da Cristina De Luca, jornalista, acredito que dispensa apresentações. Chamo também o Renato Opsi-Blum, coordenador do Programa Direito Digital do INSPER. E chamo também o João Rocha, que é executivo de cibersegurança da IBM Brasil. E aqui, como a gente também cobra o escanteio, cabeceia e faz o gol. Então eu vou me juntar, tenho o prazer também de me juntar a esse painel e passo a palavra, a autoridade, a Cristina para moderar, para cumprir o tempo. E se a Cristina, ela tem essa missão de puxar a orelha de todos, e se a Cristina não cumprir o tempo, o Jean, que é o nosso aqui, responsável pela organização, fica com essa missão, dura missão de manter o nosso tempo em ordem. Bom dia a todos, obrigado pela IBM, pela Agnes, pela ajuda, pelo convite. Eu sei que o Dr. Renato tem uma apresentação para fazer, eu vou pedir para ele fazer muito rápido, para que a gente possa dar um start aqui no nosso debate. Eu vou fazer diferente hoje, Cristina, já que você me pediu, eu adoro você, faz tempo que eu não te vejo. Você sabe que eu não gosto muito de passar slide, mas então, como eu tenho esse tempo hoje e não quero destacar o tempo, eu vou só passar os slides e a gente comenta em cima e eu não vou falar nada antes dos slides, tá bom? Combinado? Então, ó, só me dá um microfone. Vou falar só um pouquinho. Estão preparados para desviar? Hein? O quê? Cada vez mais! Tem que ser sempre assim, pessoal. Otimista, apesar de ser complicado. Mas vamos lá. Primeiro slide, uma brincadeira. Padre, eu pequei, já estou sabendo que ele estava no Facebook. Aqui é só contexto, né? É só para a gente botar o pé no chão. E é isso que está acontecendo. Só um comentário aqui. Muitas vezes esse já estou sabendo, ele decorre da própria informação dada pela pessoa. É aquele link que eu faço, que falta a percepção, falta a educação digital, saber o que a gente está fazendo. A tecnologia vem muito rápido, a gente está fazendo tudo sem saber. A gente briga com os termos de uso, mas é isso que está acontecendo. Isso a gente tem que melhorar, tem que dar um jeito de mudar essa questão dos termos de uso. O João até citou aqui, esses longos, complicados, inteligíveis termos de uso. A gente tem que mudar, é uma tarefa que a GDPR vai vir de forma lateral. Questão do uso de dados e coleta de dados. Então, aqui só um exemplozinho de venda, né, de varejo. Então, se alguém quiser depois dessa apresentação, pode, enfim, tirar foto, etc. Mas se quiser, só me manda aí uma mensagem. Pode ser pelas redes sociais, Renato Opsi-Blum em tudo, ou Renato@Opsi-Blum, etc. Aqui é um contexto de uso de dados. Então, promoção de um vinho argentino. Ele vendeu mais quando ficou exposto na gôndola do corredor 1 do que do corredor 5. Isso é Big Data com inteligência. A gente está aqui na IBM. O que tem de mais famoso na IBM hoje? Algo começa com a letra W, que é o Watson, que envolve o quê? A coleta, o tratamento e a colocação da inteligência desses dados, o que é irreversível. Tá? Até por isso que a gente lançou no INSPER o curso de proteção de dados, que a gente começa em agosto. Quem quiser se aprofundar, 39 horas já está com as matrículas abertas. Aliás, temos um tema só disso aqui, tá? Tratamento com inteligência. Questão do contexto de uso. Então, eu coloquei aqui Amazon, Google, eBay e Facebook. Então, só no Facebook tem 1,4 bilhão, acho que tem mais um pouquinho agora. Estimativa por usuário, $158. A gente faz um contraponto, quanto custo esses serviços, na maior parte deles não tem custo, porque é uma troca no fornecimento de dados com o uso desses dados. Aqui só uma questão importante, aliás, talvez seja mais relevante, eu me preocupo muito com isso. O que eu estou vendo acontecer hoje em dia? Na minha atividade profissional, cada vez mais o vazamento de dados se firmar. A gente não quer que o dado vaze, as empresas não querem, os usuários não querem, os legisladores não querem, ninguém quer. Só que está difícil de controlar.
Por N razões, em especial a questão tecnológica e a dependência nossa pelo uso de tecnologia, de software, etc. Software, por natureza, tem bug. Por isso que ele é atualizado, por isso que a gente tem os updates, os upgrades. Então, só aí a gente já tem um probleminha para tentar resolver. Eu também não sei a solução que ele obteve, enfim, mas é complicado. Autoridades alemãs fazem alerta para boneco que pode ser hackeada para espionar clientes. Esse é só um contexto, né? Vejam que não há o fornecimento, não há consentimento. Se houvesse, seria até mais complexo, tem menor aqui, etc. Mas essa vulnerabilidade de software, ela persiste. E vai piorar um pouquinho com a internet das coisas. Internet das coisas, a gente tem vários cyberattacks. Eu quero reforçar esse meu alerta, chamar a atenção nesse ponto, né? Que é a Cris que fala bastante disso, inclusive. Eu citei aqui o Cambridge Analytica. Eu vou citar também como é que chama aquele... o Ashley Madison. Né? Ashley Madison, só para contextualizar, todo mundo que conhece, um site de traições em que as pessoas se cadastravam para receber informações de parceiros para trair junto com o outro, que estava traindo, que queria trair também. Enfim, é engraçado, porém, mas você fornecia dados pessoais, tinha um termo de uso, tem termo de uso, enfim, whatever. O fato é que houve uma vulnerabilidade, os dados foram para nas mãos de crackers, eles avisaram, vem até a questão do alerta, né, quando tem o data breach, que o João citou, e 3 dias depois os dados foram expostos. Houve um prejuízo efetivo. Por outro lado, algumas coisas engraçadas aconteceram. O maior número de pessoas cadastradas por cidade veio da cidade de São Paulo, em segundo lugar da cidade do Rio de Janeiro, como interessados em trair. Quando eu brinco isso, Cris, muita gente vai falar, não, Renato, não é necessariamente isso, são os amigos ou inimigos que cadastraram o nome da pessoa sem ela saber, só para brincar. Né? Não é não, porque quando a internet começou no Brasil, existia um serviço chamado Elefante. Quem é que usou o Elefante? Era uma agenda digital que lembrava vocês de uma data. E por acaso, Renato, a data mais lembrada antes do Dia das Mães era o Dia da Amante. Do Cambridge Analytica, que todo mundo fala, aqui eu gostei de uma coisa que aconteceu comigo. Uma pessoa me perguntou, Renato, o que você acha do vazamento do Facebook? Eu falei, de qual? De alguns anos atrás? Não, vazamento de agora, do Cambridge Analytica. Eu falei, mas não houve vazamento. O que aconteceu no Cambridge Analytica? Foi um mero descumprimento contratual do Cambridge Analytica com o Facebook, eventualmente com o usuário que teve dado coletado com um propósito, esse propósito não foi respeitado, mas não teve vazamento. Aqui é só uma informação, se der que eu marco sêmola das antigas, né? Hoje a informação está em tudo quanto é lugar, é irreversível, vai continuar sendo tratado, e aqui eu adiciono uma camadinha, uma dúvida. Será que a legislação vai conseguir cumprir as expectativas? Eu espero que consiga. Estou torcendo para isso. E pelo que eu vejo, está muito difícil de continuar dessa forma. Reforçando o que o João falou, é super importante isso aqui, ó. O Privacy by Default, by Design, o direito ao esquecimento que é tão debatido aqui, e o blockchain. Pessoal, o blockchain não vai poder, pelo menos o aberto, não vai poder, não vai estar compliant em conformidade com o GDPR, nem com os projetos de lei brasileiros. Então fala-se, não está na moda, blockchain para lá, para cá, etc. O público está fora, tá? Até porque fica permanente, não dá para a gente mexer. E por fim, agradeço, né? Fui rápido, né? Vou agradecer aqui. É só um agradecimento, João, bem pontual aqui. São os 3 níveis de gratidão de São Tomás de Aquino. Quem confirmou isso foi um professor amigo da USP. O americano ele fala thank you. Isso aqui é para nós todos, tá? Todo mundo aqui, que é muito legal estar nesse Privacy Summit. O americano fala thank you, reconhece. O francês, merci, que é da intensidade, merci beaucoup, vem junto um abracinho, né? O italiano, grazie ou grazie mille, mais quente. O português e o brasileiro, a gente falava obrigado. Outro dia me perguntaram, sabe o que quer dizer obrigado? Eu falei, nunca pensei, né? Obrigado, agradecimento. Eu falei, não, obrigado é de obrigar, de vincular, que é o que a gente tem que fazer aqui. Hoje é o primeiro Privacy Summit Brasil, sucesso absoluto, etc., em função do tema. Esse tema vai continuar trazendo polêmicas. Então, eu quero me obrigar, espero que vocês também, que nós fiquemos obrigados uns aos outros a continuar esse debate nas redes sociais, nos cursos, nos eventos, whatever. E nessa linha eu termino. Muitos aqui, amigos meus presentes, já conhecem. Isso aqui é uma coisa que eu sempre vou repetir em todas as minhas palestras. Que Deus nos dê coragem para mudar aquilo que podemos mudar, sempre para o bem, claro.
serenidade para aceitar aquilo que não vai dar e a sabedoria para fazer esse equilíbrio aqui. Por fim, está aqui as minhas redes sociais, quem quiser interagir, fiquem, por favor, obrigados comigo a manter esse discurso. Espero que eu tenha cumprido aqui a minha tarefa, e agora, os meus sinceros, obrigados. Obrigada, Renato, foi rápido mesmo, trouxe vários pontinhos aqui que eu vou interessar antes de abrir a pergunta para a plateia, mas um dos pontos que você trouxe, eu vou passar a palavra para a IBM e para o representante da ABS para a gente saber o que é o tal Private by Default, Design by Default. Então, assim, como é que a gente endereça isso, né? Aproveitar que eu estou numa casa de tecnologia, quem não é de tecnologia faz o quê para dar compliance com esses dois princípios que o João falou para a gente? Posso começar então, pela letra A? A de Aves. Eu acho que, se a gente olhar a regulamentação como um todo, ela diz leis gerais, ou seja, regras. Isso eu estou falando de uma pessoa que não tem uma formação jurídica, não sou bacharel, a gente sempre entende que é uma questão muito mais ampla do que uma normativa, uma coisa técnica específica de como fazer. Isso aqui no by design também é dessa forma, eu coloco da visão do que é o pensamento para a segurança. Então, desde a concepção, você já se preocupar com isso, né? A gente foi muito startup, a gente estava conversando outro dia a respeito das fintechs, né? Fintechs, eu dou um exemplo delas, não porque são as únicas, mas aqui tem um impacto direto, porque estão no mercado financeiro, que estão esperando o que vai acontecer no próprio GDPR para lançar o seu produto, porque senão depois você vai ter o quê? Que até readaptar e o custo pode ser inviável. Então tem muito disso. Então, se você colocar desde a sua concepção, desde o primeiro momento, quando eu vou falar de prestar um serviço para um cidadão ou para um alvo X de clientes, o que eu vou fazer com esses dados? Eu acho que essa primeira pergunta deve estar entre as top 3. Então, o que eu vou fazer, qual vai ser o meu público-alvo e como é que eu vou protegê-los? Pensar dessa forma. Eu acho que daí que vem o Secure by Design. E é uma coisa muito negligenciada. Ao longo aqui da palestra eu vou falar um pouco mais sobre os estudos que a gente fez, mas a questão vou roubar até um pouco do que o Renato falou aqui, mas estamos seguros? Acho que cada dia mais. Né? Muito bom. Eu vou começar a pergunta. Bom, primeiro eu falo aqui, para quem estranhou, a Cristina falando que eu falo pela ABS, eu estou com o meu chapéu de coordenador do comitê regulatório da ABS, então a gente vem trazer aqui a posição do que a gente vem discutindo. Esse é um tema que tem sido muito ativo na ABS. Uma das principais preocupações da ABS é segurança jurídica e regulatória. E a gente vê que esse tema, já há anos que a gente discute, a gente tenta trabalhar, influenciar para que a gente tenha uma lei cada vez mais madura, é um tema de extrema importância para o desenvolvimento brasileiro, para o desenvolvimento econômico e social. E quando a gente fala em Privacy by Default, Privacy by Design, a gente vê muito a importância de levar esse tema. Eu gostei muito da fala inicial, quando o Dr. João mencionou a mudança aqui. E a gente vê que a necessidade de uma preocupação com a privacidade, ela vai muito além. Né? Ela vai muito além das empresas, ela vai muito além de uma mera peça jurídica, né? É todo um conjunto de um sistema que talvez, eu arriscaria dizer que a gente precisa de um pacto nacional pela privacidade, no qual a gente vai pensar e vamos estruturar no âmbito empresarial, vamos pensar segurança by design, vamos pensar segurança by default, privacy by design, privacy by default, transparência, né, boas práticas. No segundo painel, acredito que o Fábio vai falar desse tema, mas governos também precisam fazer suas partes, né? Juridicamente precisamos ter peças legislativas adequadas e maduras, né? Governos também têm que trabalhar a questão da governança da informação, governos, empresas, organizações. É muito importante procedimentos, né, que muitas vezes não são técnicos, são humanos, né, de governança. Quem tem acesso a qual informação, vamos classificar, vamos tratar essa informação de uma maneira adequada. E governos e empresas, e está aqui o João que não me deixa mentir,
tem que cuidar da segurança cibernética. Então, enquanto não houver uma preocupação sistemática e ampla, né, em todos os níveis, com a questão da privacidade, a gente vai ter que trabalhar bastante, como o Renato muito bem trouxe aqui, estamos cada vez mais preparados. E um último tripé, só para pegar o gancho, o cidadão também precisa se preparar, né? E cabe a todos nós fazer a nossa parte. Então hoje a ABS faz a parte dela, a gente tem o movimento, que virou um movimento, começou como uma iniciativa, foi ganhando força e hoje virou um movimento com mais de 10 entidades que participam pela difusão do que está acontecendo, o que é esse mundo movido a dados, como isso pode afetar as pessoas, né? Como que as pessoas podem se proteger. Então é muito importante que todos façamos a nossa parte, empresas, governos e cidadãos. Pegando esse gancho, eu vou passar para uma nova rodada de perguntas, e aí você sinta-se à vontade para dizer por que está compliance. Eu até diria que security by design não levava muito em consideração a privacidade do cidadão, levava em consideração a segurança de uma determinada transação, né? Você poder operar com segurança. Eu acho que a gente está galgando mais um degrau, então o Renato pode falar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que ele está, private by design, security by design, traz oportunidade para as empresas, não é só uma questão de custo operacional. Você não pode olhar para isso só como custo operacional. E para todos, eu vou passar para o Renato agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho, falamos muito de GDPR como uma mudança de mentalidade. Você me deu o gancho de falar da legislação. A gente sabe que o GDPR no mundo inteiro está contribuindo para a mudança dos legisladores, da forma como eles encaram as legislações que vêm pela frente. O Brasil é um país que está atrasado com proteção de dados. A gente tem muitas regulações específicas, mas a gente não tem uma lei geral que está em discussão agora no Congresso. O que vocês esperam que o GDPR vai contribuir para essas discussões que estão encaminhadas no Congresso? Para vocês. Posso começar? Só um comentário para o Privacy by Design, eu vejo como um ato de diligência, de boa-fé, de gerenciamento de futuras responsabilidades, independentemente de lei ou não. É muito positivo pensar em Privacy by Design e by Default. É quase que fundamental, é quase que uma regra de compliance indireta. Com relação às normas brasileiras de privacidade, eu tenho o seguinte: independentemente da gente ter ou não, nós temos algumas genéricas, algumas específicas, por exemplo, o Marco Civil da Internet é uma específica, temos genéricas no Código do Consumidor, na Constituição Federal, Código Civil, etc. E isso dá a possibilidade de acontecer na prática de forma parecida ao que está acontecendo na Europa. Por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal tem um grupo de promotores que só trabalham com proteção de dados. Qualquer notícia que envolva vazamento de dados, eles abrem lá um procedimento, como se fosse uma agência de proteção de dados, como tem na União Europeia. O que muda são as sanções que são com base no Código do Consumidor. Então, essa generalidade tem um ponto positivo. É melhor uma lei detalhada? Sem dúvida. O que eu tenho dito? Como isso é irreversível, ou seja, nós vamos ter mais cedo ou mais tarde a legislação detalhada, a tendência é copiar, é uniformizar, harmonizar os princípios e até algum detalhamento da GDPR. Por que não começar a ficar em compliance com a GDPR agora? Mesmo não tendo lei, isso é diligência, isso é boa-fé. Hoje é mais barato, uma vantagem competitiva, é bom para o marketing, mostra a preocupação do consumidor, traz mais segurança, é bom para todo mundo. Eu sei que não é fácil adotar esse discurso, mas para se antecipar algo que é complexo, difícil de você gerir no futuro, talvez seja uma das soluções, talvez seja até um paliativo obrigatório. No mínimo, é diligência. Obrigado. Vou voltar um ponto aqui, que eu cometi a falha de não me apresentar. E até peguei esse gancho de que a IBM Security, e eu sou responsável por IBM Security no Brasil, tem essa questão de security by design, mas segurança permeia tudo, né? A gente é uma unidade de negócio da IBM, mas segurança está em qualquer produto, está em qualquer serviço que a gente faz. Então a gente brinca que não é um pilar, e sim é algo que está ali onipresente. Obviamente que a gente tem
preocupações distintas, como você bem colocou, né? A gente está falando de segurança dos dados porque o ativo mais importante da corporação é o próprio dado que ela tem. Mas o dado do cliente realmente ele tem que ser sempre levado em consideração. E a IBM assim o faz, como o Marcelo Braga já comentou no começo aqui, eu não vou repetir as palavras dele. Mas a IBM colocou uma entrevista, fez uma pesquisa com mais de 1.500 clientes, empresas, falando sobre GDPR. Né? Eu vou trazer esses dados para a gente até apimentar um pouco a discussão. Somente 36% deles se disseram aptos à questão de conformidade do GDPR. E uma outra questão é, 3 em cada 4 dos respondentes falaram que não fariam mais negócio com uma empresa sabendo que elas não estariam em conformidade com qualquer tipo de regulamentação de privacidade de dados. Então eu não vejo muito uma questão de oportunidade de negócio, e sim uma questão de subsistência. Se você não faz isso, sobrevivência, você não vai existir mais. Porque se você não confia, e essa maturidade que o GDPR tem dado para o cliente, ela é importante, porque a gente confia por natureza. O ser humano ele acredita que a pessoa vem de boa fé. Né? Você tem a questão de dar o primeiro passo, acreditar numa pessoa, numa instituição, ou como ela está ali há muito tempo, você sempre acredita que ela está fazendo tudo de forma positiva, até que se diga o contrário. Tem todos os escândalos que a gente tem visto, que o Renato bem colocou aí. E nem sempre é um vazamento, é um descumprimento. Isso é muito bem colocado. Então é um erro que às vezes não é só um software. Pode estar num processo, pode estar numa pessoa. E como é que você acredita na instituição? São as pessoas que estão ali. Quando a gente vem contratar um profissional, a gente faz o que? O background check dele. Ver o que ele já tem, os antecedentes, o que ele vem, e a própria indicação de onde que ele vem. Agora, um tema que a gente negligenciou, e o profissional de segurança é muito mais preocupado com isso, foi falado no passado, que é a resposta a incidente. É simples falar, em 72 horas você tem que fazer isso. Alguém de vocês já passou por incidente de segurança? É muito complicado. No ano passado, a gente está até agora fazendo aniversário do maior incidente a nível global, que foi o WannaCry. O que mudou nas empresas? E por incrível que pareça, nesse mesmo estudo, menos de 25% das corporações revisitaram a sua resposta a incidentes. Será que essas empresas são boas mesmo? Será que a gente está tudo no papel, funciona? A gente, toda vez que eu levo isso para o cliente, a gente vai falar no assunto, a gente fala da questão do teste de incêndio que as empresas fazem. Aqui no meio, um prédio grande, como vocês veem, fica no 16º andar. Isso é um dado de GDPR, não? Mas... Geolocalização e tal, o andar onde eu fico, você sabe onde eu estou? Bom, opt-out, né? Então, a gente faz essa descida de escada, eu odeio descer essas escadas, né? Mas eu fico pensando, poxa, mas a gente tem que cuidar de cada um. Então, esse tempo que a gente desce e a gente é medido por isso, esse tempo de resposta, é uma maturidade. É o tanto que uma empresa está boa, ruim ou preparada para um caso aqui, um incidente físico, né? Não é segurança da cyber security, mas é um próprio problema que a gente pode ter, e a gente está falando de vidas. A mesma analogia a gente faz para a resposta a incidente. É possível que possa acontecer um incidente de segurança? A probabilidade diz 36% de chance de cada empresa ser invadida. Então, é um número relativamente alto, mas qual a sua resposta para isso? Em caso de um incidente, como é que você vai tratá-lo? Acho que esse é um outro ponto relevante que as empresas estão negligenciando. Então, a lei, como é a lei geral, fala que você tem que responder ao incidente de segurança. Mas como é que a gente está tratando isso? Acho que esse é o grande ponto também que a gente deveria estar discutindo aqui. E, André, você tem alguma coisa para complementar? Queria aproveitar o gancho. O que a gente tem a aprender com o GDPR? E eu acho que é muito importante a gente olhar para o que tem lá fora. Infelizmente, o Brasil ainda não tem uma legislação, não tem um marco legal sobre proteção de dados pessoais, né? E o GDPR é uma inspiração, e tem sido no Congresso uma inspiração pelo que a gente tem discutido aqui. Se eu não me engano, mais de 130 países já têm leis gerais de proteção de dados, ou um marco jurídico, né? Que não necessariamente precisa ser uma lei geral, né? Você tem sistemas como o modelo americano, sistemas regulatórios diferenciados, né? Que não significa que não tenha proteção, mas é um mecanismo diferenciado, seja setorial ou por estados. Mas o que a gente pode aprender aqui? Eu acho que a gente tem muito que aprender com essa conscientização, com a questão da transparência, do controle do titular dos dados
né, sobre o que é feito com seus dados, né? Mas ao mesmo tempo, por outro lado, como eu mencionei aqui, todo o desenvolvimento econômico e social do porvir vai depender dos dados, da maneira como a gente trata esses dados. Isso inclui inovação, isso inclui melhoria dos serviços públicos, isso inclui... então, é um tema muito sensível e eu, me permita discordar, doutor João, eu acho que sim, o legítimo interesse, que é a possibilidade, leia-se, talvez, sendo grosseiramente, uma válvula de escape ao controle do cidadão sobre os seus dados, o legítimo interesse, a gente deve olhar a inspiração do GDPR e ver com carinho o legítimo interesse, porque caso contrário, se a sociedade brasileira abrir mão de um mecanismo que permita você ter uma certa flexibilidade, que a gente concorda, não deve ser uma carta em branco, né? Tem que ser muito bem fiscalizado, regulamentado, você tem que ter regra para os análises de impacto, a proporcionalidade do dado que está sendo coletado, a possibilidade de impacto na pessoa caso aquilo seja vazado, os métodos de segurança, tudo tem que ser muito bem alinhado. Mas a preocupação se você não tiver uma válvula de escape, né, algo, ainda mais se a gente for falar no mundo da internet das coisas, coisas que comunicam, coletam dados de uma velocidade incrível, fica muito difícil caminharem juntos, né, a proteção de direitos e a inovação. Só para encerrar nesse ponto, eu pego o gancho também com outro ponto muito importante, falar da questão do estudo de impacto, né, que é a questão da fiscalização. E, infelizmente, aqui no Brasil, o debate está caminhando e demora, é tão moroso esse debate, para pegar o gancho do processo legislativo. Se eu não me engano, na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, o tema que está no Senado, esse tema está desde 10 de maio, na mesma comissão, desde 2 de junho, com o mesmo senador, maio de 2016, não desse ano. Há 4 anos, o debate do Ministério da Justiça. Né? Em 2011 começou esse debate. Se a gente vai para a Câmara, a Comissão de Assuntos, a Comissão Especial para tratar do tema, está desde outubro de 2016, tratando esse tema. Então, por que o debate não avança? Se é um tema tão importante, então é preciso que os legisladores avancem. Do lado do Executivo, por que a gente ainda não tem a previsão? Se é tão importante como a própria questão para quem a gente responde se houver um vazamento, um incidente? Né? Quem fiscaliza os estudos de impacto, né, do legítimo interesse? Então, e esse debate ainda não está encaminhado. Qual vai ser a autoridade responsável e com autonomia para fiscalizar o próprio Estado? Então, enfim, ainda aqui no Brasil, a gente ainda tem muito que caminhar e caminhar rápido. Você está tocando em 2 pontos principais de todas as discussões que estão no Congresso. É o consentimento do legítimo interesse, que virou um problema hoje para os legisladores. Quando o senhor fala que é uma caixa de Pandora, me lembrou rapidamente assim, bom, como é que a gente vai lidar isso, lidar com essa questão, sendo que a gente tem diferentes setores da economia puxando para a sua sardinha, para a sua brasa. Eu queria que o Renato pudesse falar um pouquinho sobre isso. A outra questão que você traz aqui também é a tal da autoridade certificadora. Eu faço um gancho com segurança. Eu sou uma pessoa que na rádio, muita gente aqui já deve ter ouvido eu falar na rádio que a gente no Brasil não reporta quando existe um vazamento, ou quando existe uma invasão, ou quando existe qualquer outro problema que coloque em risco a empresa e os clientes da empresa. Eu vim de um evento grande, não vou falar o nome do santo aqui porque seria antiético, mas eu ouvi uma empresa dizer que tratou de um incidente de risco que deixou as suas operações digitais fora do ar 48 dias, não é 48 horas, 48 dias. Você pode imaginar, em cada setor que vocês atuam aí, o que é ficar 48 dias sem poder ter a sua área, o seu acesso digital funcionando, e nem assim a empresa parou e ela conseguiu conter todo o problema que ela poderia ter, porque ela tinha uma área de resposta a incidentes que funcionou para a empresa inteira e ela conseguiu voltar atrás. Né? Isso me lembra quando o Milo Fernandes diz assim: o que vai ser do mundo quando a gente puxar a tomada? No caminho que a gente está indo, paramos todos, né? Porque a gente vai puxar a tomada e nada vai funcionar. Então, como é que a gente lida com todas essas questões? Autoridade certificadora, legítimo interesse, consentimento
e como isso afeta o dia a dia das organizações. Acho que tudo tem um lado positivo, né? Então, nós estamos atrasados. Esse atraso tem uma vantagem, que é tentar pegar o que tem de bom em outras leis estrangeiras e puxar para a gente, como está acontecendo nos principais projetos que nós temos aqui. Por exemplo, fragmentos da PIPIDA, que é a lei canadense, é muito equilibrada, né? A própria GDPR, a Diretiva 95/46, que inspirou os projetos brasileiros, isso é positivo. Os debates que estão tendo, ainda que escassos, ainda que lentos, ainda que atrasados, mas tem esse lado positivo que eu quero registrar aqui. Questão do Data Breach Notification, da notificação. Uma postura que eu tenho, eu agora vou contra quase todo mundo aqui, mas eu acho que é um assunto que tem que ser mais debatido. Porque em algumas situações, quando você avisa ao público, você acaba, principalmente no Brasil, gerando mais interesse pelo uso daquele dado que vazou. Então, isso é algo que eu sempre coloco para debate, só que a gente tem que discutir mais. Você tem que avisar o órgão regulador, a agência? Eu acho que sim. Eu acho que até, inclusive, o prazo é interessante, 72 horas, etc., porque junto à vítima, porque a empresa é vítima também, né, junto com os consumidores, com o regulador, vão achar meios adequados para combater, identificar, reprimir e, se for o caso, avisar dentro de certas regras mínimas para não gerar mais estímulo, não gerar mais dano, mais prejuízo. Então, eu queria registrar esse ponto, que eu também tenho dúvidas. Eu acho que isso tem que evoluir um pouquinho mais. Eu acho que a agência tem que ter, pela dinâmica da questão, então, no caso do Garante pela Privacy italiano, isso permite com que qualquer tipo de novidade tecnológica seja imediatamente incorporada na estrutura legal regulatória. Como faz a Anatel, por exemplo, como faz o Banco Central, a CVM, é do dia para a noite. E isso é importante. A gente fala em fiscalização, em auditoria, em boas práticas, em upgrades, em updates, isso é relevante. Me perguntaram na sexta-feira, tem alguma norma técnica para proteger dados, dada essa discussão de GDPR, etc. E tem normas da ABNT, né, que decorrem das normas ISO, notadamente a 27002, segurança da informação, que tanto discuti isso aqui, eu fiz já, na época era 7799 British Standard, né? E vai, o Fontes está ali olhando também das antigas, enfim, são procedimentos de diligência incorporados na lei técnica, isso tem que ser feito. E aí um último comentário, eu até coloquei de forma até veemente isso, está difícil de proteger? Tá, mas as empresas estão fazendo o que é possível de ser feito, os procedimentos a serem feitos. Puxar, então, eu vou puxar a sargento, puxar o problema para mim, do meu lado. Eu sou um advogado, né? Fiz economia de minha atividade é direito digital. Né? Eu tenho, pela lei, a responsabilidade de manter os dados dos meus clientes, no caso do escritório que eu trabalho, em sigilo. O que eu preciso fazer? Tudo que for possível. Desde a atualização de todos os sistemas, a conscientização, a política, a documentação, a preservação, a atualização tecnológica, em alguns casos a criptografia e o segundo ponto. E se for vazar? Eu até brinco com os fóruns e digo, olha, é muito difícil não vazar. Se for vazar, também isso faz parte da atividade diligente. Então, se vazar, que vaze de forma incompreensível, de forma a não expor. A criptografia é uma solução interessante. E mais, se vazar e nada funcionar, eu vou responder por isso. Não tem outra solução. A criptografia deveria estar em lei? Eu acho que a agência, sim. A agência regulamentar, sim. Não na lei ordinária, mas a agência, sim, na LCVM, na Garante da Privacy, etc. E se vazar e nada funcionar, eu vou ter problema. O escritório vai ter problema, as empresas vão ter problema. Eu vou ter que pagar alguém, né? Inclusive investigar isso, vai custar caro. Aí vem uma nova figura que está oferecendo um espaço enorme no mercado, que até eu vejo como também uma obrigação, hoje indireta, mas quase direta, que é a contratação do seguro cyber, de proteção de dados. Isso vai ser quase que obrigatório, eu acho que vai ser até obrigação incorporada na regulamentação dessas agências, inclusive nas europeias. É uma boa prática. Então, tudo que puder ser feito, diligência, tem que ser feito. Essa questão só da notificação é que eu tenho ainda algumas dúvidas. Que não necessariamente é um checklist para a GDPR, né? O que vocês estão recebendo aqui. Tem um checklist para a GDPR, para saber se eu estou compliance? A gente me perguntou isso semana passada, tá? Infelizmente não tem. Não tem como só, né?
Passar um scan na rede, está tudo bonitinho, moldura, fala, ó, então beleza. Infelizmente não é assim que funciona, na verdade são processos aí, como o Renato colocou bem aí, tem várias outras coisas que você tem que fazer. A proteção de segurança da informação como um todo, acho que o 27.000 aí nos ajuda bastante nesse aspecto. Mas, pensando um pouco na empresa, né, fala assim, poxa, mas é fácil, né? Quanto tempo de dados eu tenho aí de alguns dos seus clientes que eu estou fazendo? E na mesma pesquisa ela fala que a dificuldade número 1 é exatamente saber o que proteger. Então, classificação de dados. Quando a gente começou a falar de DLP lá atrás, né, o que é o maior desafio do DLP? Classificação de dados. O DPR não é diferente. É qual ativo você deve proteger, como proteger e onde que ele fica armazenado. Se ele está em movimento, né, se ele está em uso. Então, é uma questão bem interessante, que por incrível que pareça, esse mesmo estudo ele colocou o quê? Que as empresas já expurgaram mais de 80% dos dados que têm. Está faltando DPO, né? Aí tem que expurgar tudo, aí porque não sabe onde está. É mais fácil, né? Para a questão de cumprimento da lei, eu acho que esse é o ponto, e a gente teve alguns vazamentos aí, eu não preciso citar a empresa, mas vocês vão entender, ela tinha acabado de ser certificada PCI e teve um vazamento de dados de cartão de crédito. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu sempre brinco, né? Tem muito aquele dado, segurança é uma coisa, conformidade é outra. Para você andar de moto, você precisa de um capacete, mas você está seguro? Então, pela lei, você não toma multa, mas e aí? O que está acontecendo com você? Segurança é um outro tema. É parte disso, né? Então, essa questão da conformidade digamos, é um instrumento que a gente tem para garantir o mínimo. Mas esse mínimo também tem que ter algo por detrás para garantir que isso aqui está funcionando. Se eu tomar uma vacina, e se você, né, às vezes, foi picado por um mosquito, alguma coisa, acabou contraindo a doença. A vacina não estava válida, não foi bem guardada, e aí? O certificado que eu tinha que dizer que eu estava vacinado, de nada funcionou. Você é candidato de bio? Desculpa? Você é candidato de bio? Não. Só para saber. Gostaria de dormir à noite mais tranquilo. Eu já cuido de segurança da informação, cuido de todos os clientes, a gente não pode falar em números no Brasil, mas ele é uma empresa global. A gente tem uma presença de 137 países cuidando de segurança da informação de vários dos clientes no país, né? Então é o seguinte, eu já tenho bastante trabalho, não quero ser pior. Felizmente a gente tem muito cliente para proteger. E o último ponto que vocês comentaram aqui foi sobre, você tinha perguntado da questão da regulamentação e... Eu tinha perguntado da regulamentação, como é que você vê dentro dessa questão? Acho que você já respondeu um pouco. É a questão de você estar totalmente com as suas atividades paradas e você ter que olhar o seu processo de resposta a incidente, não só do ponto de vista do sistema, né? É um sistema da empresa como um todo, não uma coisa única. Continuidade de negócio, né? Que vai muito da questão continuidade de negócio. O que é o meu ativo mais crítico? Né? Começa por aí. Então, acho que o GDPR ele vem para amadurecer alguns pontos, e como a gente já falou, não só para as empresas, mas para o cidadão. Né? Nós aqui da IBM, como a gente também presta serviço para clientes na Europa e fora da Europa, todos os empregados tivemos que fazer um treinamento de GDPR. Todos, 100%. Tá? Então, é uma coisa que eu, particularmente, como gerente de pessoas, também cobrei meu time. Obviamente, a regulamentação ainda não está aí, a gente tem um prazo próximo dela, mas 100% do time vai estar em conformidade com isso também. E começou-se a debater algumas coisas em relação a como é que eu consumo alguma coisa. E o pessoal falou, nossa, João, é verdade, né? Aqueles aplicativos todos começaram a lançar, nova política de privacidade. Quase todos, se já não fizeram, né, já tem mais de um mês que está acontecendo. E o que eu fico brincando com o pessoal, que antigamente lá no final daquele spam que você recebia assim, se você não quer mais receber isso, clica aqui, que é o famoso opt-out. Inverteu-se a regra, agora é o opt-in. Se você quiser me passar os seus dados, clica aqui. Essa foi uma mudança grande que poucas pessoas já perceberam. Né? A gente falou que, inclusive, todos os jornais americanos estão recadastrando os seus leitores. Está todo mundo pedindo recadastramento das bases, principalmente veículos de informação e prestadores de serviço. E parte disso é o opt-in, parte disso é porque ele realmente não sabe que dado armazenar. Então expurga tudo e começa do zero. Eu acho que a gente tem dois grandes desafios. O primeiro dele, que a gente já tem sentido na ABS, no debate, que é que o tema não é um tema restrito às empresas de tecnologia. Já começa, esse é o grande desafio. A gente tem tentado envolver outros setores com uma dificuldade extrema. Infelizmente, porque
porque eles não conseguem visualizar, é muito difícil ainda que você tenha essa sensibilização, né, essa sensibilidade que os dados vão afetar a todos, não só as empresas de tecnologia, na medida que você coleta, você armazena, e os mais variados setores, né? Tem alguns um pouco mais sensíveis, que já estão mais cientes de que a coleta e o tratamento de dados vai ser um diferencial competitivo e talvez extremamente necessário, condição sine qua non para continuarem operando. Mas eu chamaria também uma outra dificuldade, que eu acho que essa talvez seja até mais difícil, uma vez que a gente tem uma legislação, que foi o que eu, nesse fim de semana, entre a correria do fim de semana, minha filha de 1 ano com a primeira gripe dela, vocês imaginam, e o Estadão, vários jornais, Folha, os portais, DG, todo mundo soltando notícias sobre GDPR. Então, algumas que eu consegui passar o olho, uma que me chamou muita atenção foi eu não me recordo mais qual, mas turbilhão, uma entrevista com, acho que um pesquisador lá da União Europeia brasileiro, que reside lá, falando que ele via com muita preocupação porque focaram no alvo das grandes, né, algumas grandes empresas que fizeram manejo inadequado dos dados, focaram nessas grandes e acertaram todo o mercado. E que a grande preocupação era como as pequenas e médias empresas vão se adequar a um regime extremamente que exige para o compliance. Então, essa era uma grande preocupação, inclusive, que eles estão tendo lá, para que a lei não sirva de um estímulo ao monopólio de algumas que estão no mercado, na medida em que, para grandes corporações se adequarem, por mais assim que você tenha um modelo de negócio mais dificultoso, mas elas têm recursos, né? E as pequenas e médias, como fica? A gente falou sobre isso da pousada no interior da Bahia, que tem lá o seu computador, que pega através de um desses serviços todos de booking, né? E a grande cadeia de hotéis. A grande cadeia de hotéis vai estar compliance, de alguma forma, porque vai estar recebendo o cidadão da comunidade europeia. Mas e aquela pousada lá? Ela está sobre a égide do GDPR ou não está? E eu só queria finalizar trazendo aqui um debate que a gente tem no Brasil, que é qual é o tempo de compliance que a lei no Brasil, a gente ainda o Congresso está discutindo, mas uma vez assinada e promulgada a lei, qual é o tempo de adequação para essas empresas se adequarem? Então, por exemplo, se a gente pega a legislação europeia, o GDPR deu 2 anos, todo mundo está sabendo, faz 2 anos, quais seriam as regras. E mesmo assim, eles não partiram do zero. Desde 1995, você já tinha a diretiva que, quando foi aplicada, deu 3 anos de adaptação das empresas. E no Brasil, a gente está discutindo algo entre 3 meses e 1 ano. Então, é um ponto muito sensível que se considera, que se leva em consideração, como que vai ser essa adequação. E, mais uma vez, a gente reforça, né, o papel e a importância de uma autoridade técnica capacitada para apoiar a sociedade brasileira nessa transição de estar, como Renato? De estar cada vez mais aptos. E precisa ser independente, né? Porque hoje a que a gente está vendo é que ela provavelmente vai ser ligada ao governo. Bom, queria abrir para a plateia, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Lá atrás, acho que lá atrás, Júlio. Bom dia a todos, meu nome é Daniel Braga. Eu acho que isso foi falado um pouquinho aqui, mas eu queria só realmente reiterar esse raciocínio. Foi falado do WannaCry e a questão da responsabilização das empresas, né? A gente vê hoje, por exemplo, pegando um iPhone, né? A Apple se sacrifica ao máximo para a cada versão ter uma criptografia mais apurada e sempre ela é quebrada. E o GDPR vem, eu acho que muito nessa função, né, de tentar dar proteção aos dados de uma forma certificada e garantindo assim os dados desses usuários. Caso essas empresas que sejam certificadas pelo GDPR, mesmo sendo certificadas, sofram ataques como o WannaCry, me parece pela exposição que elas seriam responsabilizadas mesmo assim.
caso a resposta seja positiva, ela estando compliant com o GDPR, isso seria uma forma de mitigar sanções administrativas ou judiciais? Obrigado. Bom, vou passar aqui para todo mundo responder, depois eu faço a ronda ali. Né? E aí queria botar só um dado mais aqui. Falou-se em criptografia, falou-se em blockchain. Criptografia e GDPR. Como é que essas duas coisas se completam? Braga, obrigado pela pergunta. Vou até parafrasear o Andrei aqui. Não é porque você está em conformidade, ou adequado, ou acreditado, ou credit, etc., que você vai estar sem responsabilidade. Então, se houve o sinistro, houve o problema, você vai ter um grau de responsabilidade. O que vai mudar é esse grau. É o valor da indenização, o valor da sanção, eventual readequação, medidas posteriores e daí por diante. E quando acontece uma situação dessa, tem um procedimento chamado avaliação de impacto. Isso serve tanto preventivamente quanto posteriormente a um data breach, a um vazamento de uma informação. O que é isso? Você faz questionários, você faz análise das informações que estão sendo coletadas, das que vazadas, posteriormente a um breach, etc., e avalia o impacto prático e começa a dar pesos em cima disso para trazer se houve ou não dano efetivo. Nas circunstâncias, nos dados que geraram danos, ali você vai negociar a sua responsabilidade e vai tentar usar os seus menores esforços, focar no teu objetivo ali. Mas é super importante fazer essa avaliação de impacto pré e pós também. Claro que a conformidade, a boa-fé, né, a diligência, ela é muito importante quando existe esse questionamento que vai parar na justiça ou mesmo dentro de uma agência que vai ter esse julgamento, essa verificação. A boa vontade, a colaboração, isso tudo é importante. No momento hoje que a gente fala muito em acordos de leniência, de relação premiada, esse é o espírito. Se a gente colocar no final, as empresas não querem ter esse vazamento. Agora, aproveitando aqui a colocação do João Andrei, a gente está vivendo um mundo hoje complexo, que eu até às vezes eu não entendo o que eu me deparo no meu trabalho. Então, eu tenho alguns casos em que vazamentos já aconteceram por várias vezes. E quando você questiona, fala, mas você já teve um prejuízo lá, pagando advogado, pagando tecnologia, não vai parar, vamos mudar toda a estrutura, etc. Tem empresa que mas está difícil de trazer esta percepção. Eu não sei por quê, porque custa caro, né? Às vezes eu não sei se o acionista minoritário não reclama, eu também não tenho essa resposta. Uma hora vai acontecer. Só espero que não seja tarde demais, nós vamos ter algumas empresas quebrando efetivamente se não tivesse cyber insurance e daí por diante. Mas, Braga, a resposta é positiva. Sim, isso melhora e facilita, entre aspas, a negociação ou a definição dessas responsabilidades, até a ação civil pública e daí por diante. Vou usar alguns jargões aqui. Você é tão seguro quanto o seu elo mais fraco. Alguém já ouviu isso? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que estar discutindo sempre. E o que eu acho que faltava era uma regulamentação. Eu acho que algumas empresas sim tinham até a boa vontade de fazer um pouco mais, ou de se proteger, ou já está secure by design, mas outras nem tanto. E não era por má fé, porque simplesmente não era obrigado a fazer. Então tem uma questão aí que é muito mais de conscientização, né? E a gente sabe que por um outro lado fala, eu aplico criptografia, beleza? Tá, eu aplicava criptografia 20 anos atrás. A lei de Moore nos diz que a cada 18 meses você dobra a capacidade computacional de uma máquina. E uma das formas de você quebrar a criptografia é através de força bruta, ou seja, testando isso. Então é cada vez mais rápido você quebrar um algoritmo velho, até o momento que ele entra em desuso. O que você faz? Você cria um algoritmo mais poderoso, que nada mais é que você vai dificultar a quebra. A quebra, por si, matematicamente, ela é viável. Depende de quanto de recurso e tempo que você vai querer fazer. E a gente entrou numa era de computação quântica que você exponencialmente aumenta muito a capacidade de processamento de máquinas. Mas é todo mundo que tem acesso a uma máquina como essa? Não. Então, a criptografia é adequada ao tipo de informação que você tem e é o que está disponível. Eu não posso virar e falar, agora eu sou instituição financeira, eu vou aplicar a computação quântica em tudo. Sabe o que vai acontecer? Aquela sua transação que você espera no máximo 1,2 segundo para acontecer, senão você fecha o browser, ela não vai acontecer mais. Porque o tempo que você vai precisar de criptografar e decriptografar o dado, simplesmente vai inviabilizar qualquer negócio. Então, acho que é uma questão
você falou muito em governança, eu gosto do termo gestão de risco. Né? Tudo que a gente faz, você tem que ver o seu risco de exposição versus a proteção que você tem. E esse equilíbrio é que sempre tem que ser revisitado. Esse acho que é o maior ponto da gente olhar. Não é escrever numa pedra, mas está sempre olhando. Então, isso não é um projeto que começa e termina, mas sim um processo contínuo. Queria pegar o aspecto da questão da criptografia, né? E o nosso regime jurídico aí, eu não sou advogado, mas me corrijam os advogados, nosso regime jurídico ele é muito baseado no modelo latino, né, de prescrição. Primeiro você prevê que o sujeito vai errar e depois você, né, vai lá e faz a peça. Né? E quando a gente vê a questão da tecnologia, como avança, né, o João muito bem mencionou a lei de Moore, é muito rápido. Então, se o Congresso, por alguma razão, decide regulamentar e obrigar o uso da criptografia, ou determinado tipo de criptografia, que também não, como fica caso a tecnologia avance e vai avançar, e aquele padrão, aquela criptografia fique obsolente. Então, a gente vê que a questão da computação quântica já é realidade, né? Ainda não numa grande escala, mas já está aí. Né? Então, imagino que a possibilidade de processamento, quebra dos padrões criptográficos tal qual a gente tem hoje, vai ser muito maior. Só que também a criptografia quântica, né, vai ser realidade. Mas, enfim, fato é que eu mencionei aqui o Congresso, né, dois exemplos aqui de projetos de lei sobre proteção de dados, que estão lá desde maio e outubro de 2016. E a coisa, né? Então, imagina se a gente tem que modificar uma legislação que afeta as empresas, afeta a sociedade e obriga, né, as organizações a usarem um padrão de segurança obsoleto. Como é que fica isso? A gente entra e para mudar, né, e se porventura tem divergência. Né, então, por isso, e a gente olha para esse tema, uma orientação que tem sempre sido dada, vamos tentar buscar legislações mais principiológicas, né? Discute-se muito o princípio da razoabilidade, né? Até eu acredito importando do debate europeu, por exemplo, no debate sobre dado anônimo, né? Porque o próprio dado anônimo, anonimizado, se ele for, né, por alguma razão, uma empresa se resguardou, usou as melhores técnicas, né, e porventura apareceu uma tecnologia ou uma técnica que conseguiu quebrar, né, a despeito da boa vontade, da boa fé daquela empresa. Como fica isso? Como essa empresa vai ser julgada, a responsabilidade dela? Então, tem se discutido muito na questão, pegando criptografia, do princípio da razoabilidade. Né? Foram usados os meios, no momento, né, da anonimização, no momento da criptografia, foram usados meios técnicos razoáveis à disposição na época, né, da anonimização para que fosse protegido e resguardada a privacidade daquele cidadão? Foram. Então, como deve ser esse tratamento? Então, a gente tem discutido muito a questão da razoabilidade, ela tem que, legislações principiológicas, 2, vamos tentar, se possível, avançar buscando esse princípio da razoabilidade. Bom dia a todos. Meu nome é Wanda Scarpesini e eu sou da diretoria da ABS. E a minha pergunta é sobre hierarquia da responsabilização. Por exemplo, uma empresa de software que desenvolve uma solução específica que vai ser usada para tratar dados pessoais de uma empresa internacional, principalmente europeia, este produtor, este desenvolvedor, independente do fato que eu gostaria de separar, dele ser cliente, ser fornecedor daquilo, mas o desenvolvedor, na hierarquia, ele é passível de responsabilização? Sempre me ocorreu essa dúvida, apesar de eu estar super envolvida aí nessa discussão do GDPR internacionalmente. Obrigada.
Eu, né? Obrigado, Wanda, nossa representante na AICA. Uma honra responder a sua pergunta, Wanda. Acho que são dois tipos de possibilidade. A primeira, um eventual defeito ou fato do produto, como a gente chama no CDC. Então, o produto não funcionou adequadamente, propiciou, por exemplo, um vazamento. O vazamento foi causado por uma falha de software. A software house pode ser responsabilizada. Ok. O segundo, um pouquinho mais a fundo, a gente falou aqui do Privacy by Design, ou by Default. Dependendo do mercado, se o foco for o mercado europeu, vai ter que ter o by design lá dentro, né? E o default também por consequência, sob pena de não estar em compliance com a GDPR, com as normas europeias. Okay? Flávio Xandó, do site Papo Fácil e portal IT Fórum 365. Uma das coisas que vocês falaram que me impactou é que não existe um checklist, pelo menos no momento, para você ter certeza que você está 100% compliance com a regulamentação. Isso significa que uma empresa, para se assegurar, precisaria se valer de uma grande força-tarefa que incluísse uma empresa com reconhecida competência em segurança, como a IBM, até tem mainframe com criptografia no hardware, e um corpo de advogados, como, por exemplo, a empresa do Renato, enfim, como é que a empresa vai realmente se garantir que ela vai estar compliance nessa necessidade de interação com empresas europeias? Existe uma coisa que toda companhia séria, vamos dizer assim, tem, que é a sua política de segurança. A primeira coisa é como é que você classifica seus dados, quem os acessa e como os acessa, de forma geral, e o que fazer no caso de um incidente. Eu acho que esse é o primeiro ponto para você olhar o que é a norma geral e ver como é que você está tratando isso. Como é que existe a questão, e até, obviamente, que GDPR, como você tem funções distintas, você pode ser um processador de dados. A regulamentação é totalmente diferente, né? Então, acho que vai muito aqui a questão da análise, e aí uma consultoria te ajudaria nisso, e não realmente botar um checklist, porque a sua política de segurança é escrita. Então ela não é binária. Então ela está dizendo uma coisa ou está dizendo outra. Eu estou dizendo que eu estou usando criptografia. E aí, é suficiente? Você tem que fazer o juízo. Então esse é o primeiro ponto da gente entender a questão da conformidade com o GDPR. Agora, o que a gente tem feito muito, ajudado nossos clientes, é nesse entendimento. Por exemplo, a questão de governança de dados, é um ponto básico. Isso é antes de GDPR, que era negligenciado por maioria das empresas. O que eu faço com meus dados? Né? Antigamente a gente falava data at rest, data in motion, o que eu faço com cada um deles? Né? A gente, por demanda até de clientes, como você comentou do mainframe 100% criptografado, não foi uma coisa de inovação da IBM, foi uma demanda de mercado. A gente tem conversas e conversas com clientes, tem summit com alguns clientes específicos anualmente, e uma das demandas que foi feita foi, quero criptografia ponta a ponta, né? O pessoal fala fim a fim, mas não existe, né? Ponta a ponta, do mainframe. Os dados que estão ali dentro, até em memória, que a maioria das vezes o vazamento acontecia do dado em memória, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa criptografia? E qual a capacidade de processamento que eu preciso ter nessa máquina para garantir isso? E ela não se torna lenta. Porque também meu cliente quer o quê? O diferencial competitivo de estar ágil. Se eu pôr a máquina lenta, eu estou fora do mercado. Se eu vou com freio de mão puxado, essa máquina não vai existir. Acho que esse é o ponto. Obrigado. Xandó, vou usar o caso clássico de uma perícia. Você já fez perícia. Então, às vezes, você tem um caso muito importante e você precisa ter um assistente técnico para acompanhar os trabalhos do perito nomeado pelo juiz. E para fazer um parecer, para dar a sua opinião. Dependendo da natureza do caso, você vai no perito mais técnico, mais detalhado, mais conhecido, que tem mais uma reputação melhor e daí por diante. Por um motivo muito simples. Ele tem o que perder e a chance de ele acertar também é maior pela sua credibilidade, pelo seu estudo, pelo seu tempo. Finalmente, ele tem o que perder. Isso visando o quê? Ter mais técnica e tentar convencer ou ter o grande subsídio para dizer o seguinte: eu fiz tudo o que era possível e ainda procurei os melhores players. Claro que a gente vai ter um impacto aí naquilo que você citou, André, no pequeno, que também vai ter uma chance menor de fiscalização, mas tem impacto, é proporcional. É uma conclusão lógica da coisa.
Então você vai contratar uma IBM para discutir um caso que envolva inteligência artificial? Sem dúvida. É quem mais tem fama nesse ponto e talvez seja realmente quem mais entenda. Isso no judiciário, numa câmara de arbitragem, ou mesmo numa fiscalização de uma agência de proteção de dados, vai contar. Né? É importante, mostra a tentativa de acerto, um detalhamento maior, mais profundidade. Eu acho que conta sim. E escritórios de advocacia tem vários também. Enfim, todo mundo se deve. Eu tenho vários colegas aqui presentes, altamente especializados, e até que sabem muito mais do que eu aqui. Né? E o mais legal é que às vezes até existe aí uma junção, cada um na sua área, todo mundo se junta com um propósito específico, que é muito importante também. Bom, vou agradecer aos três. Acho que o papo foi bom. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Então, nós vamos ter um coffee break agora, certo? É isso? 20 minutos de coffee break para o pessoal poder tirar todas as dúvidas que quiser. Os três, muito obrigada. Vamos falar um pouquinho. Cada vez mais!